Olá, boa noite. Meu nome é Gabriel Moraes Medeiros e esse é o minicurso oriundo do livro Os Céus se Gastariam, livro de poemas contemplado pelo Fundo de Investimentos Culturais de Campinas de 2022. E essa é uma das ações de contrapartida. Esse é o módulo 4 deste minicurso, último encontro envolvendo esse projeto no dia 18 de dezembro. Agradeço demais a presença aqui de vocês, né, pessoal aí, quase já nas datas festivas, e fico muito honrado que vocês tenham ficado até o final aqui. Nádia, Thaís, Bruno, Danilo, Paulo, Ana Caroline e Elizabeth, valeu, hein? Fico honrado mesmo, porque olha, 18 de dezembro, 18 de dezembro, mas fica gravado também para quem for assistir depois. E 18 de dezembro geralmente é uma data mais próxima aí das férias da galera, né? Então, mas tô muito feliz, assim, porque já estava me dando uma angústia ali de. Eu falei, vou esperar 5 minutos, não tem ninguém na sala, né? Daí que eu vi que eu estava com o link errado. Vamos ao que importa, então, pessoal. Vamos começar aqui. Daí ficam esses minutinhos de acréscimos devido ao meu atraso. Bom, vamos falar de ritmo e versificação. Valeu, Danilo, obrigado. Palavras muito gentis aí. A alegria é minha de você estar presente. Espero que esteja sendo proveitoso aí para você, né? Hoje, pessoal, eu vou falar sobre ritmo, questões gerais de versificação, tá bom? Falar de cadência. Ritmo é uma palavra mais fixa, né? Mais sólida. Ela tem um referente mais imediato. Agora, cadência é uma palavra muito abstrata. Então, pode ter muitos sentidos. Na cadência do samba, né? Já dizia a grande poeta Elisete Cardoso, quero morrer numa batucada de bamba na cadência bonita do samba. Então, cadência é um termo que tem que ser mais explicado aqui, né? O que eu entendo por ritmo, que também é um termo abstrato. Então, não estou falando aqui de teoria musical, não tenho nenhum conhecimento sobre teoria musical, estou aqui e nem tendo a pretensão de definir o que é qualquer e todo ritmo para qualquer poesia. No escopo restrito e humilde desse minicurso, eu entendo. Boa noite, Beatriz, e a Verônica, pessoal que entrou depois aí, Jairo, boa noite a vocês. Eu entendo por ritmo a alternância entre sílabas fortes e sílabas fracas num verso. Estou falando de poesia, né? Não de prosa. Então, num verso, ou seja, uma linha, aquela questão bem tradicional do verso, mesmo que, claro, pode ser subvertida. O verso, uma linha para ser recitada, com pausas ali estéticas para diferentes entonações. Tudo bem? Não é a única possibilidade do termo verso, mas vamos restringir aqui o objeto de análise justamente para que a gente tenha uma conversa mais objetiva. Senão pode ser tudo, e como diria Tim Maia, tudo é tudo, nada é nada, né? Enfim. Então, pessoal, eu entendo o ritmo por isso. Quando você vai alternando de uma forma perceptível sílabas mais fortes e sílabas mais fracas, isso pode gerar, a depender do verso, em língua portuguesa brasileira, em casos específicos, em línguas portuguesas regionais, em outros casos, a depender do verso, isso pode gerar efeitos estéticos. Claro que no japonês vai ter outras sonoridades e outras estéticas, no Krenak vai ter outras, numa língua eslava vai ter outra. Cada língua tem suas cadências, né? Cada língua tem suas cadências. Valesca, eu acho que sua câmera, embora tampada, está ligada, se eu não me engano. Vê, por favor, isso. Só para que eu tô vendo aqui. Então é isso, pessoal. Ritmo eu entendo por isso. Vou dar exemplos concretos aqui, certo? Vou ser um pouquinho didático no começo, para quem nunca ouviu falar disso, mas não excessivamente didático,
para quem já tem uma certa experiência e trabalha com poesia, tá bom? Então, assim, a gente contempla as duas pessoas. Cadência, eu também vou me referir a um tipo de oscilação da construção do verso, que vai significar uma mudança abrupta no sentido vocal do poema. Já explico. Uma mudança abrupta no sentido vocal do poema. Não precisa anotar isso, embora esteja ficando gravado, porque essa é uma definição minha aqui. E, evidentemente, vocês podem ter outras. Tem gente que vai entender cadência por outras questões, né? Para mim é uma questão muito simples. Você tem um texto que está mais sendo recitado de uma forma mais pesada, mais agressiva, de repente você tem uma pausa que pode ser significada por pontos por acentuação, que pode ser significada pela quebra do verso. Tudo isso traz grandes transformações de sentido, tá bom? Então, deu certo, Valesca, obrigado, viu? Mas fica à vontade, obviamente, para ligar a câmera e no momento da participação, se você quiser. Eu dei um exemplo no Cesare Pavese, ali quando a gente leu o primeiro poema, né? E pretendo falar mais disso hoje. Só uma referência aqui para vocês, pessoal. Quem quiser ter uma visão técnica sobre versificação em língua portuguesa, eu recomendo este livro aqui, que foi publicado pela EDUSP, mas vocês acham na internet, estante virtual, etc., do professor Said Ali, chamado Versificação Portuguesa. Versificação Portuguesa. Esse é um manual muito bem construído, né? Obviamente passível de discussão, passível de discordância, né? Não se trata de um manual de regras a serem seguidas, mas uma análise de versos metrificados mais comuns na língua portuguesa. Vou colocar o nome. Para quem não conhece essa edição, Versificação Portuguesa, professor Said Ali, é um livro curtinho, mas um clássico, e ele também tem algumas comparações com outras línguas românicas, como italiano, como espanhol, etc., e que vão ter sonoridades e ritmos parecidos com os da língua portuguesa. Mesmo que você não fale italiano, por exemplo, vai ter toda uma proximidade rítmica. No caso da poesia, se a gente pegar a poesia clássica italiana, Petrarca, por exemplo, obviamente, Camões, no caso da língua portuguesa, vai ter uma proximidade muito marcada ritmicamente. Isso não quer dizer que a prosódia das línguas seja parecida. A prosódia da língua portuguesa é bastante oscilante. A forma quando a gente ouve as pessoas falando, etc e tal. Italiano, francês, espanhol, tem aquele ritmo de fala que é sempre a mesma coisa, praticamente. Nesse aspecto, a prosódia da língua portuguesa se parece mais com a prosódia do inglês, ainda que sejam línguas obviamente diferentes, e o inglês pertence a um ramo germânico e o português pertence a um ramo latino. Então, você tem várias línguas com várias prosódias, né? Chinês, por exemplo, muitas línguas indígenas, tem uma língua indígena chamada ticuna, por exemplo, uma língua muito importante no Amazonas. Tem alguns estudantes ticunas fazendo, a quem eu dei aula no passado num cursinho preparatório para a Unicamp, e a língua ticuna, que é uma língua muito bonita, muito interessante, é uma língua tonal, ou seja, diferentes entonações ali das sílabas causam sentidos diferentes das palavras. É uma coisa absolutamente fantástica, né? Mas, voltando ao ponto aqui. Então, quem quiser questões mais técnicas, que evidentemente não temos tempo para esmiuçar hoje, quem quiser saber, né, quem gosta de trabalhar com poesia metrificada, né, ou quem gosta de inserir poesias metrificadas ou trechos que lembram uma poesia mais tradicional, mais metrificada, em poemas com versos livres, esse é um livro muito interessante e você vê, de fato, que há todo um potencial expressivo quando a gente trabalha com ritmos, rimas e sonoridades. Você pode ser super contemporâneo
e ter a sua poesia fortemente baseada em noções de ritmo e metrificação. Não como uma máquina que não admite exceções, como aqueles clichês que se convencionaram atribuir ao dito parnasianismo, né? Todo mundo já ouviu isso, não nesse aspecto clichê, mas no aspecto de inventividade, assim, você pode trabalhar com cancioneiro popular, que muitas vezes é rítmico também. Pois eu dou um exemplo aqui, ilustrando essa questão. E vocês tenho certeza que tem vários outros, né? A literatura oral, totalmente oral ou influenciada pelas oralidades, elas são muitas vezes calcadas numa metrificação mais forte, tanto de ritmo quanto de sílabas contadas, porque isso facilita a memorização, isso causa uma atração aos nossos ouvidos, praticamente instintiva, porque é uma linguagem já diferente ali numa função estética, né? Então, a metrificação, o ritmo, não é um conceito acadêmico que pessoas num templo de marfim ficam decidindo quem pode ou quem não pode, se sabe fazer dodecassílabo com cesura ou não, né? Isso já houve um momento assim, claro, que teve discussões parecidas na literatura brasileira, em outras literaturas também, quando o verso livre não tinha se consolidado, mas pelo amor de Deus, né? A versificação com ritmo, com métrica, está muito além de uma poesia dita acadêmica, como se dizia em relação aos chamados poetas parnasianos, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou mostrar aqui um conceito para vocês, começando mais didaticamente, depois expandindo um pouco, né, para que a gente possa falar dessas questões. Só emitir um PDF primeiro, que eu acho que vai ser... Não, vou tentar projetar o Word mesmo, porque daí a gente... Não, é melhor o PDF. Melhor o PDF, senão ficam aquelas marquinhas de correção que atrapalham a vista. E enquanto eu vou exportando o PDF aqui, para eu projetar o material, eu vou contando uma brevíssima história para vocês, que não é uma história que vai ter um clima, que vai ter uma coisa, é simplesmente um relato, né? Falando melhor aqui. Alguns anos atrás, né, acho que faz 2 ou 3 anos, assim, não lembro exatamente, eu estava conversando com uma pessoa cuja obra eu admiro, acho interessantes e bons os poemas que essa pessoa escreve. E ela tinha lido alguns poemas meus, né, no caso, e a gente tem uma relação relativamente próxima, assim, né? E daí ela falou assim: eu me incomoda um pouco que você metrifica e você usa tu conjugado, tu tens, assim, tipo, ó, o seu Valença também, né? Quem sou eu na noite, perdoa o seu Valença, eu tô dizendo. E daí ela disse assim: isso eu acho que limita. Eu não gosto de ver a poesia como grade, né? Como uma coisa limitadora, métrica limitação. Daí eu boa noite, Lohana, tudo bem? Observei essa fala, né? Observei essa fala é bom, né? Tipo, ouvi essa fala, assim, e eu falei, olha, questão é que a grandessíssima maioria dos versos que eu escrevo são versos livres, né? Sem métrica, evidentemente sem rima. O Manuel Bandeira dizia isso, né? O fato da gente escrever em verso livre não nos tira a responsabilidade, se a gente está pensando em versos, de termos de pensar no ritmo, na entonação, na voz das nossas poesias, né? E, pessoal, olha, sinceramente, até num dado momento em que você, de fato, podia ser excluída ou excluído de concursos de poesia, de academias de escritores, com toda a breguice desses termos, né? Academias de escritores e tudo.
por conta de não metrificar ou não saber seguir certas regras poéticas, aí sim a literatura está funcionando como disciplina, como grade, como cadeia, disciplina no mau sentido. Mas calma aí, essa discussão tem mais de 100 anos, 101 anos, né? 1922, modernismo, modernismos, né? O modernismo, como a gente já falou aqui, não se restringe só ao estado de São Paulo. Faz 101 anos, 101 anos que houve um debate público amplo no Brasil, guardadas todas as ressalvas de que aquele evento era um evento muito elitista e isso era um problema, sim, me referindo à Semana de Arte Moderna em São Paulo, mas faz 101 anos que convencionou-se na literatura dizer-se que vale tudo, meu, tranquilo. Use a forma que mais interessa a você. Você quer escrever em prosa? Escreve em prosa. Quer escrever sonetinho, bonitinho? Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente? Manda ver, seja feliz. Vale tudo, vale tudo. Você não é menos por isso, nem mais também. Escrever em verso livre não te torna vanguardista, a não ser que você esteja 101 anos atrás no tempo. Você não está quebrando grades ou tabus. Porque hoje nós temos plenas liberdades de escolha. Talvez em dado momento, quando Walt Whitman ou Baudelaire, no século XIX, começaram a fazer uma poesia calcada em versos ditos livres, talvez sim, aquilo tenha gerado um estranhamento naqueles exíguos circuitos da poesia. Mas hoje, 2023, né, tá um pouco ultrapassada essa discussão, né? Um pouco retrô. Você dizer, nossa, são grades, né? São grades. Estou sendo cerceado. Alguém aqui conhece? Vamos fazer um tira-teima, para não parecer uma coisa que é só a minha opinião também, e fiquem à vontade. Alguém conhece algum concurso de poesia, algum prêmio, algum edital sério no Brasil, sério, né? Esteja lá no edital. Você vai ser excluído se não escrever dodecassílabos. Alguém conhece algum grande concurso, algum grande edital, algum grande prêmio que tenha esse cerceamento? Algum curso de letras, por exemplo, de estudos literários? Você vai dizer, ó, aqui a gente só admite a galera que rima, tá bom? A Nádia fala, kkk, af, não. Eu adoro essa expressão. Af é uma das melhores expressões da língua portuguesa. Af. Então, assim, pessoal, é engraçado que a gente chega nesses espaços em diferentes lugares, esses espaços de declamação de poesia, saraus, etc. E tal, que eu acho muito legais, e beleza, etc. Mas esses clichês, eles vêm à tona com muita naturalidade. Pô, eu acredito no verso livre, que eu acho que eu não posso ser cerceado, entendeu? Porque senão eu estou preso em grades. A questão de usar, por exemplo, agora só um outro exemplo, como que eu tinha dito para vocês, o tu com conjugação. É óbvio que da minha poesia eu uso você, eu uso o ser, eu uso várias formas de se referir à segunda pessoa, como todo. Só que depende, se é um poema metrificado, pessoal, a gente sabe que facilita você escrever sabes, por exemplo, do que você sabe. Você precisa de duas sílabas ali, é melhor você pôr na segunda pessoa. Tem poemas e poemas, e vale tudo. Agora, você achar que você está sendo cerceada ou cerceado porque há porque você, por fazer versos metrificados, realmente, ou você está 101 anos atrás no tempo, e às vezes é legal, né? Tá no passado, né? Tá no mundo de Nárnia e tudo. Às vezes, não estou também contestando isso. Ou você está 101 anos atrás do tempo, ou você não está tendo uma leitura adequada do presente, e muitas vezes também você está completamente desconectado ou desconectada de forças poéticas do presente extremamente ligadas à forma. Não só, mas se a gente pensar no Islã, por exemplo, tem muito de ritmo aí
que, seja por instinto, seja por estudo, ou seja pelas duas coisas, as pessoas põem em prática ali, nessa forma poética muito interessante, né? Então, eu acho que assim, meu, você pode detestar versos livres, só para concluir essa conversa também, projetar o material. Você pode detestar versos metrificados, você pode detestar poemas em prosa, mas vir com este velho argumento de que eu vejo como uma grade, como uma limitação, um panóptico que me oprime, de um sistema literário, isso está muito superado. Eu, por exemplo, Gabriel, pessoa física, CPF, eu não gosto de poesia concreta. Acho genial, acho interessante, sou leitor de poesia concreta, já fiz alguns experimentos de poesia concreta, mas eu sou muito ligado ao verso como recitação, ao verso como voz. Talvez isso tenha a ver com a minha relação com a sala de aula, ou seja simplesmente um gosto pessoal. Eu, Gabriel, pessoa física, eu não gosto de bossa nova. Gosto de samba, gosto de música popular brasileira, gosto de rap, gosto de música brega, gosto de rock, mas não gosto de bossa nova. Não acho que bossa nova é uma teoria musical, né, um tipo musical de segunda categoria, não acho que é ruim, não, simplesmente não gosto. Não gosto. Tem coisas, a gente tem o pleno direito de não gostar das coisas. Não, e tem gente que fala, não consumo isso, né? Não é uma questão de consumir, né? Isso é uma categoria mesmo meio do mercado. Então, assim, não tem nenhum problema você não gostar de poesia metrificada ou você não gostar de versos livres. O que a gente não pode, no meu ver, e aqui não é uma jogação de regra, é um comentário. Vocês podem discordar, evidentemente. Que a gente é ficar se usando de categorias absolutamente retrô, ultrapassadas e sem sentido para justificar coisas que não existem mais, que só existem na nossa cabeça, né? Como diria a poeta, né? E agora o nosso quadro Casando da Igreja não vai ser pendurado, só existe na minha cabeça. Então, é isso que eu queria dizer. Pessoal, sobre o soneto, sobre o ritmo, vamos começar aqui por uma análise breve de ritmo com base no material que eu separei, certo? Já está aqui para projetar para você. Algum comenta? Uma última coisa mesmo, prometo, isso é importante. Qual é a minha relação, para não ficar também em cima do muro, né? O meu livro, que o Céu se Gastariam, que motiva esse mini curso, ele é todo escrito em prosa, poemas em prosa ou versos livres. Não tem poesia metrificada aí. Outros livros meus têm poesia metrificada, que eu não vem ao caso aqui mostrar agora. Na primeira sessão do mini curso, mostrei ali um soneto que eu escrevi. Este livro aqui, O Céu se Gastariam, é um livro completamente de versos livres, certo? Só para deixar bem claro que eu estou seguindo o que eu estou falando, né? Eu acho que é interessante a gente usar diversas formas e coisas que estão à nossa disposição. E o que a gente não gosta, a gente tem que buscar conhecer, a gente tem que buscar estudar, etc. Né? Poesia performática, acho lindo, acho maravilhoso, acho fascinante, mas não é minha área de interesse. Né? A minha orientadora, ela insistia que eu estudasse performance, eu não queria. Né? Mas acho muito legal quem estuda. Então, a gente não existe um caminho a ser seguido. Né? E esse acho que é o ponto. Agora, o que eu acho que deve ser consenso, pessoal, e essa discussão eu acho que aparece pouco na literatura brasileira contemporânea também. Pouco, não que não tenha muita gente falando disso, mas pouco porque muitas vezes a gente tem pessoas que ficam repetindo clichês, como esse, o soneto é uma grade. Tem tanta coisa oprimindo o nosso mundo, né? Se achar que um soneto é uma grade, sinceramente, né? É muito complicado isso. Agora, o que acontece? O que eu acho, assim, de como deve ser o trabalho, um trabalho interessante de alguém que trabalha com poesia, seja de uma forma mais pontual, quero escrever um livro para publicar ou para mandar para um concurso, ou seja de uma forma mais contínua, eu trabalho com poesia em sala de aula.
O que eu acho importante? A gente saber das coisas do passado e das diferentes técnicas que estão à nossa disposição no contexto da poesia. Então você pode escrever apenas em versos livres. Você pode escrever poesia concreta. Você pode fazer anagrama. Você pode fazer desenhos visuais. Meu, da hora. Você pode fazer performance. Você pode fazer blackout. Você pode fazer o que for. Mas conheça técnicas de versificação e ritmos. Quem sabe esse não é um instrumento para você pôr em prática em algum trabalho seu, para você tentar conversar com uma gama maior de pessoas, para você experimentar. Isso que é fascinante também nas formas plásticas. Por uma coisa, se a gente trata a literatura com profissionalismo, literatura não se resume a profissionalismo. É arte, é expressão, etc. Mas profissionalismo no sentido de respeito ao nosso objeto de trabalho. Olha, isso é trabalho, né? Isso é trabalho. É algo que eu levo a sério nesse sentido. Se a gente trata a literatura com profissionalismo, a gente deve buscar conhecer diferentes formas e expressões que não são regras absolutas nem únicas, né? Por questões muito simples, fazendo duas analogias muito breves, só para sair do campo da literatura. Acredito que todo mundo concorde aqui. Se você é jogador de futebol ou jogadora de futebol e você só chuta com a perna direita, num dado momento, para a sua profissão, se houver uma consciência sua como atleta e da pessoa que te treina e das duas partes, o treinador, a treinadora vai falar: meu, começa a treinar aí com a perna esquerda também, porque numa dada situação você pode precisar da perna esquerda. Isso é óbvio. Se você é jornalista para sair para outro campo, tem sentido você chegar para um veículo da imprensa e falar: olha, meu, a questão é a seguinte, eu só faço entrevista, entendeu? Eu não faço resenha, eu não faço artigo de opinião, eu não faço reportagem. Aqui é entrevista e acabou. Não tem sentido. A mesma coisa com a poesia. Se você quer, se você fala, eu faço verso livre e acabou, etc e tal, se você sequer tenta conhecer tantos séculos de tradição de outras expressões e de povos diferentes baseadas em noções diferentes que a do verso livre, não sei, isso me parece um reducionismo bastante burguês, inclusive, né? Ah, não, essa é a minha expressão, é o meu mundo, é o meu umbigo e acabou. Claro, não estou dizendo que todos que militem a favor do verso livre como absoluto tenham essa conotação, mas são coisas importantes para colocar, né? Se você é pintor, legal, você trabalha com pintura, você trabalha com formas abstratas, etc e tal, meu, será que não é interessante você também tentar dominar técnicas figurativas, mesmo que você não ponha em prática? Né? Todo mundo pega aqueles quadros do Mondrian, né? Aqueles que tem os pontinhos coloridos, etc. Isso aí até eu faço no Paint aqui do computador. O Paint já é um programa antigo de computador, né? Não é já é da geração millennial, que é a minha. Mas você pega um pintor que dominava completamente noções figurativas. Isso que é interessante, né? Quando você domina técnicas e tradições e você rompe com elas, a sua ruptura com essas tradições se torna mais expressiva ainda. Do contrário, se você não se dedica a essas questões, parece também que não há outras opções, não há outras variações à sua construção imagética, seja na poesia, seja na literatura. Então vamos lá. Concordam, discordam, não tem opinião? Fique à vontade para falar, para discordar, obviamente, viu, pessoal? Vou projetar o material aqui e vamos lá, né? Porque vou só ver se eu não estou tendo aquele problema do PDF e daí a gente já vai para tá acontecendo de novo o problema do PDF, mas segura aí, hein? Não desistam de mim.
enquanto eu projeto aqui. Vocês não têm muito silêncio, eu tô pronto. Muito silêncio eu tô vendo, pessoal, nesses mini cursos, né? Pronto, agora deu certo. Ana Maria entrou aqui e a... Calma aí que... Vamos projetar primeiro, daí eu já aceito a Ana Maria. Pronto. Ver. Pronto. Aqui. Olha só. Vamos, então, ao que interessa, começando pelo ritmo aqui. Para quem isso for óbvio, vai ser rápido. Já vou para o Bolanho e para Ana Martins Marques e para o Cesare Pavese rapidamente. Bom, senhoritas e senhoritos, senhoras e senhores e senhorites. Pessoal, quais são os dois ritmos mais comuns da poesia metrificada em língua portuguesa? Os dois, ou seja, sílabas fortes, os dois ritmos mais comuns da poesia metrificada em língua portuguesa. Quem são? Falem para mim, por favor. Quais são, aliás? Falem para mim rapidinho. Vocês estão vendo aí, pessoal? Está certinho? Está aparecendo para vocês? Pessoal, vocês estão me deixando falar sozinho aqui, por favor. Sim, Tá, sim. obrigado, Juliana. Thaís, obrigado. Isso, decassílabo com a quarta e sexta tônica. Exato, Arthur. Perfeito. O Arthur lembrou aqui pra gente, pessoal, o decassílabo é o verso mais comum, como vocês sabem. Tem gente que chama de endecassílabo, de 11 sílabas, aquela questão. Estou usando a nomenclatura mais comum aqui. Verso de 10 sílabas, contando até a última sílaba tônica, certo? Esse seria um decassílabo. Nesse soneto aqui, da Flor Bela Espanca, soneto, então, 4433, né? Deixa-me ser a tua amiga, amor. A tua amiga só, já que não queres que pelo teu amor seja melhor a mais triste de todas as mulheres. Que só de ti me venha mágoa e dor. O que me importa a mim, o que quiseres, é sempre um sonho bom. Seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres. Beija-me as mãos, amor, devagarinho, como se os dois nascêssemos irmãos, aves cantando ao sol no mesmo ninho. Beija, mas bem, que fantasia louca, guardar assim fechados nessas mãos os beijos que sonhei para minha boca. Bom, ritmicamente, acho esse poema lindo, em termos de rima, etc e tal. O que ele descreve, eu acho um relacionamento completamente tóxico e acho que a voz poética devia dar um pé nesse cidadão a quem ela se refere, tá bom? Mas é isso. Agora, só ilustrando o que o Arthur comentou aqui no chat, veja só. 10 sílabas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Tenho 10 sílabas aí com aquele padrão de versificação que a gente aprende ali ou na escola e que, obviamente, pode ser contestado. Tranquilo. Beleza. Olha só. Deixa-me ser a tua amiga, amor. 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 Este verso aqui tem um tom mais forte na quarta sílaba poética e na oitava sílaba poética, que estão em vermelho aqui. O que está em verdinho é a 10ª sílaba, obviamente vai ser forte, porque o verso termina na última sílaba tônica. Mas no caso desse verso, são fortes quarta sílaba, como o Arthur fez no comentário, e oitava sílaba. Isto é o famoso decassílabo sáfico. Se a gente pegar um poema inteiro escrito em decassílabos sáficos, né, ele vai ter um tom, um ritmo de entonação que parece ser mais leve, menos marcado, mais melancólico. Isso varia também as diferentes interpretações desse verso. Não é uma questão absoluta, obviamente. Deixa-me ser a tua amiga, amor. Esse aqui também, olha só. Beija, mas bem, que fantasia louca. Beija, mas bem é um decassílabo sáfico. O que está em azulzinho aqui
Até são sílabas fortes também. Deixa-me ser a tua amiga, amor. Mas o que importa é a quarta sílaba ser forte. O fato de ser a primeira aqui, e no dei e no bei, não interessa. Pode ser, para ser um decassílabo sáfico, certo? Você tem a quarta e a oitava sílabas de cada verso marcadas. Beija, mas bem, que fantasia louca. Agora, por outro lado, você tem o tipo de ritmo mais famoso, que é na sexta sílaba, a martelada ali. Não precisa ser uma palavra com acento e tudo mais, mas isso é perceptível na recitação. Aves cantando ao sol no mesmo ninho. E poesia, pessoal, poesia, pelo amor de Deus, é voz. Não, vocês podem. Espero que minha voz não seja detestável nem irritante. Ouvindo, uma vez, há muito tempo atrás, eu estava dando aula no segundo ano do ensino médio, e uma menina que estava ali, gravou a aula inteira. Era uma aula sobre o livro do José de Alencar. Ela me avisou que estava gravando, que ela precisava para estudar depois. Não foi ali na, na crocodilagem que ela fez isso, né? E ela me mandou, só de lembrar, eu já começo a dar risada. Ela me mandou a aula inteira gravada. E, eu achava minha voz tão bizarra, tão esquisita, que eu, tipo, chorava de rir ouvindo aquela aula depois. Esses vídeos que eu posto no YouTube aí, por causa dos projetos, que acho que isso é importante, ter o registro aí, que o curso foi dado e tudo mais, e são os comentários de vocês e tudo, eu nem assisto de vergonha da minha voz. Não estou falando isso para fazer um doce, falar, não. Mas, enfim, não é, não é sobre minha voz aqui que eu estou falando. O que eu estou falando é que me dá desespero ir nesses saraus, desespero. As pessoas ficam lá. Pelo amor de Deus, recita, põe o poema para fora. Né? Tenta impactar o outro ali com o seu poema, com o seu poema de outra pessoa. Como você vai dialogar com outra pessoa se você está... Né? Não dá, não dá. Poesia é voz. A deusa da voz não pode ser desrespeitada. Essa é a questão. Né? Então, a Nádia fala, a primeira poesia é sua voz, os bebês o sabem, os bebês que nos habitam também. Lindo comentário aqui, né, que a Nádia faz. Eu concordo, né? Acho que, está num espaço público ali do sarau, né? Imagina você vai num concurso de slam concorrer e você fica... Não dá, né? Enfim. Então, pessoal, aves cantando ao sol no mesmo ninho. Aves cantando ao sol no mesmo ninho. Esse é um decassílabo heróico. Se ele se repete todas as vezes, ou na maioria dos versos, como a gente tem no velhíssimo, ultrapassado, e que devemos, claro, ter críticas coloniais sobre ele, críticas sobre o colonialismo desse texto, do velho Os Lusíadas, do Camões, o excesso de decassílabos heróicos, que aparece muito na poesia lírica também, não só na poesia épica, vai dar um ritmo de marcha. Tananã, 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 tananã. É o ritmo mais comum da língua portuguesa, né? Aqui, a gente tem outro decassílabo heróico, da Florbela Espanca. Bendito sejas tu por me dizeres. Bendito sejas tu por me dizeres. E às vezes tem aquela bagunça completa, só que bagunça no bom sentido. Olha só, que só de ti me vem a mágoa e dor. O que me importa a mim? O que quiseres é sempre um sonho bom. Seja o que for, bendito sejas tu por me dizeres. Relacionamentos tóxicos, né? Olha só, pessoal, que só de ti me vem a mágoa e dor. A gente tem aqui não exatamente um decassílabo sáfico,
não exatamente um decassílabo heróico, ou seja, os da sexta sílaba, mas a gente tem um somebody love aqui. A gente tem uma mistura de tudo. Que só de ti me venha mágoa e dor. E a grande poeta, como é o caso da Flor Bela Espanca, essa poeta bastante melancólica, ela não insere à toa um verso em que todas as sílabas são fortes praticamente, vem uma fraca e uma forte, uma fraca e uma forte, uma fraca e uma forte, uma fraca e uma forte. Parece que ela está listando que só de ti me venha mágoa e dor, né? Parece que a leitura se torna mais tensa quando explodem-se as convenções do decassílabo heróico e do decassílabo sáfico, que predominam. Parece que ela está ali, é uma interpretação, pode haver outras, revisitando de uma maneira até mais lenta, mais compassada, o passado, o relacionamento e o amor dela. O ritmo aqui é uma coisa expressiva nesse verso. Vejam, não é uma coisa aleatória. Vejam que esse verso é uma cadência. Ele traz uma alteração do ritmo. Eu entendo cadência por isso. Você pode entender de forma diferente, né? Mas aqui a gente tem que ter um consenso para chegarmos a possíveis conclusões, né? Senão a gente chega no mundo do Tim Maia, que é o meu maior ídolo, mas é outro mundo, né? Tudo é tudo e nada é nada, né? A gente vê muito em discussão de poesia essa estratosfera, né? Então aqui é uma cadência, além de um ritmo que muito compassado, ele não é comum nesse poema. Parece que tem aí uma aglutinação de tensões, que só de ti me venha mágoa e dor. Mas daí aquilo, né? Toda vez que a gente fala que tem um efeito além do óbvio na poesia, e que a poeta provavelmente pensou nisso, sempre tem alguém que fala, eu duvido que a pessoa pensou nisso. É que nem aqueles versos que formam desenhos com palavras e tudo mais. Só que daí a pessoa vai ver uma propaganda em que a letra da propaganda, por exemplo, atacadão, tenda, forma ali um desenhinho de uma tenda, e a pessoa fala, nossa, olha que bem pensado. Ou seja, em relação ao marketing e à publicidade, nós somos disciplinados, nós somos obedientes, nós reconhecemos as grandes sacadas. Em relação à poesia, a gente olha aquele ar de ironia, né? Tá viajando, né? Isso é sempre necessário reivindicar um lugar de grande inventividade na poesia. Seja numa poesia mais tradicional, como essa daqui, seja numa poesia em versos livres. Se a gente acha que a inventividade está só no marketing, ou na publicidade, na propaganda, isso diz muito sobre a gente também, né? Fui suficientemente inteligível nessa questão da cadência e do ritmo aqui, pessoal? Deu para... O Bruno falou que caiu. Aqui acho que ele está com oscilações. Thaís diz que sim. A Verônica também. Pode... sempre tem, né? Aquela... Agradeço aqui. Essa é uma questão, acho muito importante, né? Para ilustrar também um ponto de cadência, né? Enfim, para quem entrou depois, né? Questões mais técnicas, versificação portuguesa, side ali, uma sugestão, tem muitos outros, mas vamos agora para versos outros, né? Nesses 15 minutinhos finais vai ter um acréscimo que eu tive um problema com a sala. Algum comentário sobre esse soneto? Vamos lá, parar a apresentação, então. Comentários sobre a vida, sobre quaisquer questões, fico à disposição, né? Deixa eu projetar o outro material aqui, pessoal. Só que este está um segundinho, né? Então, são essas questões. Eu acho que vai parecer que eu estou falando isso como piada, mas não é uma piada. Me veio agora. Essa questão me veio agora mesmo.
né? Não é uma questão que eu estou falando que veio agora, mas na verdade já tinha pensado. É que eu já falei muitas vezes disso. Tinha um amigo meu, infelizmente eu não o vejo há certo tempo, porque ele mudou de país, mas ele está bem, ainda é meu amigo, etc. Ele não está bem por ainda ser meu amigo, ele está bem. Não é uma condição ao bem-estar dele que seja meu amigo. Espero que eu não seja em si uma pessoa tóxica, né? Mas enfim, o que acontece? Uma vez eu conversava com ele era dos estudos literários, é um dos meus grandes amigos, dediquei um livro para ele e tudo mais. E há muitos anos atrás, nos meus anos mais juvenis e vulneráveis, como diria o livro The Great Gatsby, do Fitzgerald, né? Quando eu era jovem, né? Eu comecei a fazer tipo um curso de artes marciais ninja, chamado ninjutsu, né? E daí eu comprei um livro chamado Ninja, Capa e Espada. Não estou falando isso como piada, pessoal. Vou chegar a uma conclusão sobre isso. O que importa aqui é a discussão. E infelizmente eu perdi esse livro. Hoje eu teria como uma relíquia. E obviamente eu não tenho nenhuma habilidade ninja, certo? Mas tentei ter. E num determinado momento desse livro tinha uma passagem que falava assim: nas mãos treinadas de um ninja, até um hashi, né, o palitinho ali, que são os talheres do Extremo Oriente, do mundo inteiro hoje, até um hashi pode ser uma arma fatal. Tinha essa frase que quando eu li, assim, nas antigas, eu falei, nossa, olha só, nas mãos treinadas de um ninja, até um hashi pode ser uma arma fatal. Adaptando isso para a poesia, e para esse verso da Flabella Spunk, eu digo o seguinte: nas mãos treinadas de uma grande poeta, quaisquer coisas significam. O desenho das letras significa, a letra maiúscula e minúscula significa, os sinais de pontuação significam e o ritmo também significa. Né? Isso é muito presente. Isso é algo que deve ser consensual, assim. Qualquer objeto de significação textual, até os espaços em branco, para a gente lembrar do Mallarmé, né? E não só dele, claro, até os espaços em branco são fatores de significação, né? Isso de muitas possibilidades de leitura e diferentes sentidos na poesia. Vamos lá. Não tinha pensado nisso, Juliana. E isso tem tudo a ver, eu concordo em absoluto, né? O comentário muito bom aqui. Às vezes, se a letra tem ou não serifa. Você sabe que tem aquelas letras que são mais de bastões, né? E tem as letras tipo Times New Roman, tipo Sabon, que são aquelas letras que tem aqueles tracinhos, aquelas minhoquinhas. No passado, né, as serifas tinham, no começo da era tipográfica, as serifas tinham uma função mais orgânica, né, mais física até, em termos de... mais fisiológica, melhor dizendo, porque naquelas páginas que tinham muito comprimidas, né, para a impressão dos primeiros livros, a perninha ali ajudava o seu olhar, numa leitura mais rápida, a se conectar com a letra da frente, né? Depois a serifa ficou se tornando um objeto mais estilístico, né? Mas sim, a serifa importa, né? A serifa importa. É um elemento significante. A materialidade do papel importa, né? Da mesma forma que em meios orais, né? A iluminação vai importar, os ruídos do ambiente vai importar ou não, né? Para quem joga tarô, pessoa que joga tarô sabe que às vezes coisas que aparecem fora do campo de jogo, para além das cartas, também significam. Cai uma asinha de inseto no momento que você está fazendo o jogo de cartas, pode ser parte da leitura. Tudo significa, pessoal. Isso não é uma frase de efeito. Tudo significa, uma visão cosmológica. Mas os elementos gráficos importam muito. Eu concordo com a Juliana aqui. O João fala, é interessante essa visão acerca da intenção relativa aos detalhes na história, minha área, isso é muito importante para a interpretação dos documentos. Sim, eu fico... É interessante esses diferentes campos, né? Eu acho que é importante a gente pensar
E também, claro, isso é um remédio da poesia, porque tudo se torna absolutamente significante. Esse é o grande ponto de força da poesia, pensando o comentário do João. Por outro lado, dialeticamente, isso é um problema da poesia, porque às vezes é tudo tão concentrado que uma comunicação mais imediata com a praxis política da sociedade se torna um problema. Lembrem que o Mikhail Bakhtin julgava os gêneros poéticos, em geral, gêneros elitizados. Isso não é absoluto, etc., mas tem um problema. Né? A prosa, de fato, se comunica mais. O Paulo fala, ler em voz alta o poema pode ajudar, inclusive, a editá-lo, reescrever algumas estrofes, inverter... Sem dúvida. Eu acho que, assim, no meu ver, a poesia tem que estar conectada à voz, porque também com a voz falamos com as pessoas. Né? E eu acho que o teatro está muito bem resolvido nisso, né? Mas o excessivo ensimesmamento da poesia me assusta um pouco, né? Mas eu já dou um exemplo também que seja... Aqui, pessoal, Cesare Pavese, né? O Cesare Pavese, ele não faz versos absolutos, não é que todos vão ter 11 sílabas, ou 10 sílabas, ou 12 sílabas, né? Pode predominar 12 sílabas, mas ele pega no ritmo regular, né? Pensamentos de Deola. Deola passa amanhã numa mesa de bar e ninguém se dá conta. Pronto. A esta hora a cidade é um vai e vem, sob o sol ainda fresco da aurora, fumando tranquila. Deola apenas respira amanhã e não busca ninguém. No bordel, esta hora, estaria dormindo e repondo as suas forças, peões e soldados sujavam a coberta da cama com botas e roupas imundas. Meu, a marcha do proletariado, do trabalho mal pago, da alienação do objeto de trabalho, da condição humana, do caminhar em si, do ritmo maquínico das coisas, muito é evocado por esse clima regular. A gente fica com aquela coisa, não, o decassílabo heróico, o ritmo regular é uma marcha militar. Jamais. Né? Pode ser antiépico um ritmo compassado também. E dá um ar de algo que gira na sua condição de repetição. Né? A coberta da cama com botas e roupas imundas, os clientes moendo-lhe as costas. Mas só é outra coisa. Já se faz um trabalho, mas olha só. Claro que aqui a gente está na tradução, pessoal, mas o tradutor do Trabalhar Cansa, da edição da Cossack Naif, está aqui, parece que tinha falido, daí voltou, etc. e tal, não sei, geralmente, não sei exatamente a história, só me lembrar que não podia não podia ter perdido o nome do tradutor aqui, só um minutinho. Maurício Santana Dias. Eu acho que o Maurício Santana Dias faz um trabalho rítmico bem caprichado aqui, nessa versão. Olha a cadência desse verso. A coberta da cama com botas e roupas imundos, clientes moendo-lhe as costas, mas só é outra coisa. Já se faz um trabalho mais fino sem tanto cansaço. De repente o verso se torna menor, o ritmo se torna mais lento, né? Parece que esse poema está entrando numa outra dimensão psicológica, uma dimensão da memória, e não à toa está sendo inserido um discurso sobre um pensamento, sobre uma projeção de um outro mundo. O senhor que veio ontem bem cedo acordou com seus beijos levando-a consigo. Querida. Olha só, olha a cadência. Quando a gente isola a palavra querida no final, tem evidentemente uma ênfase, um destaque na palavra querida. E isso traz uma cadência, no sentido de quebra de ritmo, que tem a ver com a mudança de efeito, com a mudança de sentimento que esse poema está causando. De uma passagem mais opressiva, o cotidiano do trabalho de prostituição, a uma possibilidade de relação amorosa, que pode ser um engano ou não. Querida, lembra daquele outro poema? Comentava-me às vezes. Ficaria contigo em Turim se pudesse a estação, desejando-lhe boa viagem. Agora está tonta.
mas refeito lhe agrada ser livre e beber o seu leite. Olha só, foi ilusão. Foi ilusão. O ritmo continua, mas tem uma quebra gráfica aqui. A metrificação segue igual, mas se coloca numa outra estrofe a volta da Deola à realidade depois da desilusão amorosa. Então aqui o gráfico interfere no ritmo e na cadência da poesia do grande Cesare Pavese. Mas refeito lhe agrada ser livre, beber o seu leite e comer uns brioches. Neste dia se sente senhor e se mira os passantes é só para vencer o fastio. No bordel esta hora se dorme num ar abafado. A patroa passeia, é bobagem ficar lá fechada. É preciso estar bem para ir aos lugares noturnos, mas aos 30 o bordel já gastou a beleza que resta. Que poeta, né? Mas aos 30 o bordel já gastou a beleza que resta. Deola senta-se expondo o perfil num espelho e se mira no vidro do frio. O seu rosto está pálido. Não é efeito do fumo. Ela franze as pestanas. É preciso a vontade que tinha Mari para durar num bordel, porque os homens, prezada senhora, vêm aqui para dar seus caprichos que nem a mulher nem a amante lhes dão. E Mari trabalhava sem trégua, incansável e cheia de brio, esbanjando saúde. Os que passam em frente ao café não interessam a Deola, que trabalha somente de noite com lentas conquistas, nas canções do local que frequenta, atraindo um cliente, com olhares tocando seus pés, ela gosta de orquestras, que acompanhem como uma atriz numa cena de amor, com um rico rapaz. Um cliente por noite. Ó, cadência de novo. Um cliente por noite. Quebra o verso. Parece que a contagem do tempo se faz ilustrada por essa quebra também, né? Calma aí, a Monique entrou aqui. Pronto. Olha só. É o que basta para ela viver. Mas quem sabe o Senhor, da outra noite me leva com ele. Estar só se quiser, de manhã e sentar-se num bar. Não buscar por ninguém. Isso é uma maravilha poética. Né? Uma maravilha poética. É ritmo, é forma gráfica, é métrica, é verso livre, é poesia narrativa. É a capacidade da literatura, com respeito, sim, a todos os lugares de fala, mas também se colocar imaginativamente no lugar do outro. O Cesare Pavese não foi, na vida dele, mulher. O Cesare Pavese não foi uma mulher que viveu o trabalho sexual, mas este poema registra, de maneira ficcional, uma condição humana de uma mulher chamada Deola ligada a esse trabalho. E que tem muito a ver com o trabalho fabril e com a condição do poeta como narrador dessa história. Condição do poeta narrador dessa história. Até né, a nossa voz... É tão fascinante esse livro que a gente começa a falar na ritmificação do trabalhar cansa. Né? E tem problemas também esse livro, claro. Algum comentário aqui, pessoal? Vamos para Ana Martins vamos para o Roberto Bolanho, né? O nome dele. A Juliana fala que o ritmo parece crescente. Tem momentos que o ritmo parece crescente, tem momentos, né, que, como ele parece perder força, né? E talvez nem todos esses efeitos, pessoal, tenham sido pensados pelo poeta. Como eu disse, também isso está numa tradução, né? A experiência de ler o original é outra. O italiano é uma língua, o português também tem isso, mas diferentemente do inglês, que como o italiano vai ter um padrão muito regular de vogal consoante, vogal consoante, vogal consoante, não à toa na ópera, por exemplo, se buscava muito a composição em italiano, justamente porque era fácil para você calcular a melodia de acordo com as sílabas, né? E é favorável a isso. Você está num terreno mais seguro do que você compor, por exemplo, numa língua que tem um padrão consonantal mais marcado, assim, né? Isso, tá? É Cesare Pavese, exatamente.
Tem outras versões em português, né? Esse é o Trabalhar Cansa, né? Mas tem um livro dele que saiu pela Jabuticaba, né? Está em algum lugar aqui. Depois eu localizo esse livro, pessoal. E agora, vamos lá para encerrar aqui para o Roberto Bolanho. E não, só para concluir esse raciocínio. Às vezes, o Cesare nem sempre o poeta ou a poeta pensou nas coisas, mas se dentro de uma perspectiva, né, de possibilidades de sentido, nós chegarmos a essas conclusões, isso não depende do poeta ter chegado ou não. Você é um ser livre, isso é ter grade, isso é ser limitado por grade. A gente achar que o poeta ou a poeta tem que ter pensado naquilo que a gente pode expressar. Claro que você lê um livro inteiro com ritmo marcado. O cara escreveu trocentas páginas de linda poesia com ritmo super marcado. Você vê que a questão rítmica é super importante para ele, a cadência também. Então, qualquer oscilação, como a Juliana falou aqui, parece crescente o ritmo, qualquer oscilação dentro desse padrão, né, você repara com mais atenção. Isso vale para qualquer interpretação, né? Você está tendo um barulho, uma marcação cardíaca constante ali. De repente, pá! Você tem aquela oscilação, aquele sopro no coração. Lembrar do nome de um lindo filme do Louis Malle, né? Un souffle-cœur, né? Um sopro no coração. Você tem aquele salto, vai ter algum problema de pressão ali, um taquicardia, etc e tal. Da mesma forma, você tem um ritmo que se quebra bruscamente, você está em um ritmo muito acelerado, 12, 13 sílabas, sempre forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, forte, fraca, de repente se oscila ou tem uma quebra, você repara nisso, né? Por alternância, é natural. E às vezes faz parte de um gênero, né? Às vezes faz parte de um gênero. Quem já leu A Vida é Sonho, La Vida é Sueño, do Calderón de la Barca, tem tradução para português, editora Edra, etc e tal. Recomendo muito a leitura desse livro, uma peça barroca, maravilhosa, etc. Você vê uma técnica que existia no passado de decassílabos misturados com versos de 6 sílabas, que ficava muito doce para os ouvidos. É indescritível, tem que ler para ver, mas quando vocês lerem, vocês vão pegar rapidamente. Não precisa ser uma iniciada ou um iniciado em técnicas complexíssimas. Isso a gente tem um instinto da audição estética. Né? Todo mundo nasce com isso. Né? Não é dom, etc. Né? É uma questão de simplesmente a gente reparar nessas coisas e estarmos abertos a isso. Né? Essa é a questão. Outro ritmo que daí é claríssimo, né? Você vai ler versos de 9 sílabas, tu choraste em presença da morte, em presença de estranhos choraste, como é o caso do famoso Gonçalves Dias, né? Os timbiras. Daí, terceira, sexta e nona, ali fica aquela marchinha muito forte, né? Agora, o Cesare Pavese é interessante por isso. O ritmo compassado ele pode ser anticlimático. Né? Essa coisa de que o ritmo marchado necessariamente traz um efeito militaresco é absolutamente relativo. Né? É absolutamente relativo. Vamos então para o segundo aqui material, né, pessoal? Para a gente fechar aqui rapidinho. Vou ler um poema que eu amo, do senhor Roberto Bolanho. Alguém gosta do Roberto Bolanho aqui, pessoal? Poeta e escritor chileno. Vamos lá. Bom, o Roberto Bolanho tem prosa também, né? Eu vou ler um poema dele, mas eu acho que sempre um livro interessante para começar dele é o Estrela Distante, né? Que fala sobre a ditadura chilena, Estrela Distante, livraço, um livro curtinho também, né? Roberto Bolanho é um escritor e tanto. E depois eu fecho com da Ana Martins Marques e encerramos, né, estes mini cursos que poderiam ser mais conversas, né? Mas vocês
estão muitas vezes, eu agradeço muitas participações, mas acho que a galera tá meio quietinha aí. Vamos lá, deixa eu projetar aqui. É fim de ano, professor, a gente tá acabado. Fim de ano, exatamente. Não, eu tô num cansaço assim que tá difícil. Mas vamos embora, vai dar tudo certo. Perdoa, perdoa. Imagina. Eu agradeço, aliás, a presença, né? Mesmo assim, é uma satisfação. Pronto, agora eu consegui, hein? Vai ser esse aqui. E não tem problema também, né? Pronto. Agora vamos sair um pouco do ritmo, né? Eu falei já de cadência, mas falar mais da desenho. Tem aquele verso do Eliot, né? April is the cruelest month, né? Abril é o mais cruel dos meses. Eu sempre achei outubro, né? Não, projetei errado aqui, pessoal. Calma aí. Mas dezembro é suave, só que quer dizer, nada é suave, né? Os meses são os meses e pronto. O resto é som e fúria, né? Como diria o Faulkner e o Macbeth, né? Essa é uma frase do Macbeth, The Sound of the Fury. Bom, vamos lá então, pelo amor de Deus, deixa eu projetar isso aqui que deu problema de novo, mas vai dar certo. Segura aí, pessoal, tá acabando. Porque isso é importante. Aqui. Agora vai, hein? Agora vai, agora sim. Agora sim. Eu acredito. Olha só. Meses são meses, o resto são semanas. Meses são meses, o resto são semanas. Ó, o Paulo aqui colocando em prática a ritmificação aqui. Não, além de ser uma bela frase. Valeu, mano. Olha só. Vamos lá, Roberto Bolanho, hein? O burro. Aqui, tradução da maravilhosa Joseli Viana Batista, La Universidade Conhecida, a Universidade Desconhecida, poesia do Roberto Bolanho, poeta maravilhoso, tem os poemas ruins, isso torna ele mais maravilhoso ainda, porque o cara erra também, né? Então é uma pessoa, né, interessante, né? Que é aquele que vai dando a cara a tapa, né? Bom, Roberto Bolanho, um poema meio autobiográfico, né? Ele teve um amigo mexicano chamado Mário Santiago Papasquiaro, e eles viveram no México um tempo. Depois o Bolanho foi para a Espanha, etc. e tal. O Bolanho foi exilado pela ditadura do Pinochet em 1973, do Chile, 74. Ele fugiu do Chile, né? Alguns meses depois do golpe militar de 11 de setembro de 73. Às vezes sonho que Mário Santiago vem me buscar com sua moto preta. E deixamos a cidade para trás e à medida que as luzes vão desaparecendo, Mário Santiago me diz que se trata de uma moto roubada, a última moto, roubada para viajar pelas pobres terras do norte, em direção ao Texas. Olha só, deixamos a cidade para trás e à medida. Aqui está faltando um complemento, né? Um verso está quebrado. A gente tem aqui a famosa técnica do cavalgamento, né? As quebras ali na sintaxe do verso, o verso sendo complementado no verso de baixo, né? Isso dá uma ênfase de muitas possibilidades de sentido. Ou que a comunicação está entrecortada, por causa um está falando na moto, o outro está atrás. Dá uma sensação de aumento do espaço também, em que as medidas se tornam maiores de acordo com o passar dos quilômetros da estrada. Parece que, da mesma forma que o complemento da frase está mais distante do outro pedaço do verso de baixo e verso de cima, assim também se alongam os prédios, as distâncias e as paisagens. Isso é apenas uma possibilidade de sentido. Mas essa cadência, né, essa quebra aí bem numa medida, causa mais efeito do que se tivesse tudo numa linha só.
e deixamos a cidade para trás à medida que as luzes vão desaparecendo. Se fosse assim, talvez ele enfatizaria uma velocidade, né? Se ele pusesse tudo um verso, uma rapidez, mas parece também que essa viagem começa devagar. Então, se o Bolanho pensou nisso ou não, acho que sim. Mas, independente disso, são possibilidades de sentido que dizem respeito ao poeta que enfatizava essas questões. Mário Santiago, bom, então, certo. Perseguindo um sonho inominável, inclassificável, o sonho de nossa juventude. Ou seja, o sonho mais corajoso de todos, os nossos sonhos. E assim, como me negar a montar na veloz moto preta, do norte para sairmos voando por aqueles caminhos que antes percorreram os santos do México, os poetas, mendicantes do México, as sanguessugas taciturnas de Tepito, um bairro ligado à criminalidade na cidade do México, ou da Colônia Guerrero, um bairro ligado naquela época à prostituição na cidade do México, todos na mesma senda, onde se confundem e se mesclam os tempos, verbais e físicos, o ontem e a afasia. Às vezes sonho que Mário Santiago vem me buscar, ou é um poeta sem rosto, uma cabeça sem olhos, sem boca e nariz, sem boca e sem nariz, só pele e vontade, e eu sem perguntar nada, subo na moto e partimos. Se há uma cadência aí, se há uma quebra brusca de verso, e portanto uma oscilação brusca do ritmo, talvez aqui se recubra essa linha de um significado de que a partida deles não tem um destino certo, de que há uma hesitação na hora da partida. Possibilidades de sentido. Talvez vocês pensem diferente. Pelos caminhos do norte, a cabeça e eu. Estranhos tripulantes embarcados numa estrada. Miserável, caminhos apagados pelo pó e pela chuva. Terra de moscas e lagartixas, matagais ressecados, veja a aceleração. E tempestades de areia, único teatro concebível para a nossa poesia. A poesia aqui está bem como o coração da cadência, né? A palavra poesia. De repente é uma freada brusca, né? Falou em poesia, quaisquer desejos de rapidez, de velocidade, já se tornam mais complicados. Poesia é um pântano, né? Tô brincando. A poesia é humana, demasiado, demasiado humana. Às vezes sonho, perdão, às vezes sonho. Tá acabando, hein, pessoal? 15 minutinhos. Que nossa moto, às vezes sonho que o caminho que nossa moto ou nosso anseio percorre não começa em meu sonho, mas no sonho de outros, dos inocentes, dos bem-aventurados, dos mansos, dos que para nossa infelicidade não estão mais aqui. E assim, Mário Santiago e eu. Olha só, um exemplo bem concreto aqui. Não estão mais aqui. E assim, Mário Santiago e eu. Se ele quebrasse o verso no não estão mais aqui, pareceria uma coisa solene. Pareceria que essa cadência, essa oscilação na construção dos versos e no ritmo, perdão, ressalta a ausência, a memória, a presença desses fantasmas, as presenças dessas ausências. Mas não, ele já encavala tudo, e assim eu e Mário Santiago saímos da cidade do México. Ou seja, os inocentes, os bem-aventurados, todo mundo que não está mais aqui, são memórias tão abstratas, pequenas e perdidas, ou não necessariamente pequenas, mas estão tão perto do esquecimento que eles são soterrados dentro do próprio verso. O verso é um vendaval que cala essas lembranças, né? E assim, Mário Santiago e eu saímos da cidade do México, que é o prolongamento. Ó, na hora exata de quebrar, né? Prolongamento, se é a última palavra do verso, você prolonga o efeito. Você enfatiza. Tudo é significativo. O prolongamento de tantos sonhos, a materialização de tantos pesadelos.
e remontamos os estados sempre em direção ao norte, sempre pelo caminho dos coiotes. Então, nossa moto é da cor da noite. Nossa moto é um burro preto que viaja sem pressa pelas terras da curiosidade. Um burro preto que se desloca pela humanidade e pela geometria dessas pobres paisagens desoladas. E a risada de Mário ou da cabeça cumprimenta os fantasmas de nossa juventude. O sonho inominável e inútil da coragem. Às vezes penso ver uma moto preta como um burro preto se afastando pelos caminhos da terra de Zacatecas e de Coahuila, nos limites do sonho. E mesmo sem conseguir entender seu sentido, seu significado último, entendo sua música, uma alegre canção de despedida. E talvez sejam os gestos de coragem que nos dizem adeus, sem ressentimento nem amargura, em paz com sua gratuidade absoluta e com nós mesmos. São os pequenos desafios inúteis, ou que os anos e o hábito consentiram que considerássemos inúteis, os que nos cumprimentam, os que nos fazem sinais enigmáticos com as mãos, no meio da noite ao lado da estrada, como nossos filhos queridos e abandonados, criados sozinhos nesses desertos de calcário, como o resplendor que um dia nos atravessou e que tínhamos esquecido. O esquecimento num verso menor, mais grave, né, mais solene, mais interrompido e não na sequência dos outros, ressalta a questão de tudo que se apaga aqui. Enfatiza-se a palavra esquecimento, claro. Aqui, vocês perceberam, são os pequenos desafios inúteis ou que a leitura desse verso é incômoda. E ele está falando de desafio. Num verso que semanticamente fala de desafio, a leitura é incômoda, tem uma cadência que atravanca ali a leitura. Há uma plena concatenação entre efeito de sentido e som. E às vezes sonho que Mário chega com sua moto preta no meio do pesadelo e partimos em direção ao norte, em direção às cidades fantasmas onde moram as lagartixas e as moscas. Enquanto o sonho me transporta de um continente a outro, através de uma ducha de estrelas frias e indolores. Ó, lembra, né? Tem 800 milhões de versos dizendo que as estrelas são tristes ou felizes. Coloca uma outra palavra, né? Indolores. Assim fica melhor. Vamos criar poesias não óbvias. Ah, Thaís, eu já falo Lara, dos poemas ruins, eu já falo aqui para você. Ó, pessoal, obrigado pela presença ali. 11 minutinhos, hein? Placa de... Aguenta aí, pessoal, tá acabando. Vocês já vão pro feriado, fim de ano. Me deem a chance de mais 11 minutos. Olha só. Eu já falo dos poemas ruins, no meu ver. Aqui, ó, tô falando que o Bolanho... É bom que tá gravado isso, né? Bom e perigoso. O Bolanho, escritor amado, que eu estudo, tem poemas ruins. E não é que eu tô dizendo, que eu tô desmerecendo aqui o Bolanho, é que eu acho que quando a gente começa a perceber poemas ruins em poetas e escritores que a gente gosta tanto, é uma forma também de não ficar divinizando aquela figura. Se o Bolanho tivesse vivo, e eu adoraria que ele estivesse vivo, talvez eu fosse tietar o Bolanho, tentar ali, ficar gritando no alambrado, etc e tal, se ele aparecesse. Mas sempre é importante a gente exorcizar um pouco, né, de uma influência excessiva. O Bolanho me influencia muito, né? E há muitas outras pessoas, há multidões, né? Então, eu gosto da poesia dele também por isso. É uma poesia que não é uma máquina tão perfeita como a prosa dele. A poesia dele tem ruídos, né? Tem umas coisas que falam, esse poema é meio fraquinho, né? Mas não esse aqui. Esse eu acho um poema e tanto, né? Mas eu já falo disso. Agora, já que eu disse, tem que falar, né? Não vou ficar em cima do muro. Então, porque Mas eu vou fazer um suspense para o final, né? Porque a Lara e a Thaís me cobraram aqui, vou falar. Agora eu vou ter que falar, né? Enfim,
Através de uma ducha de estrelas frias em Dolores. Vejo a moto preta, como um burro de outro planeta. Partir em dois as terras de Coahuila. Eu nunca consigo pronunciar essa palavra, pessoal. Quando eu estava no México, falaram para mim como era, e eu não consigo, mas é uma palavra linda, né? Coahuila. Um burro de outro planeta, que é o anseio desenfreado de nossa ignorância, mas que é também nossa esperança e nossa coragem. Uma coragem inominável e inútil, por certo, mas reencontrada nas margens do sonho mais remoto, nas partições do sonho final, na senda confusa e magnética dos burros e dos poetas. E aqui, para fecharmos, o poema mais curtinho, da Ana Martins Marques, do livro que nós lemos no encontro anterior, De uma Ilha a Outra, aqui, de uma outra ilha, perdão. Não, maravilhoso, né? Esse tá aí. Obrigado, Thaís. A universidade, eu acho que a universidade desconhecida e o Bolanho não tinha formação universitária, hein? O Bolanho, inclusive, ele é um grande crítico do academicismo. Quem leu o 2666, que é o grande romance dele, é um romance terrível também, que denuncia feminicídios no México, sobretudo, né? É uma grande crítica aos congressos universitários, acadêmicos e tudo. E, ao mesmo tempo, o Bolanho tinha um grande respeito pela crítica literária, não um respeito servil, né? Eu pago um pau, não, porque a pessoa tem um diploma. Nada disso. Mas no sentido de criação. Ele dizia que a boa crítica literária é aquela que é feita de criação, né? Então, é maravilhoso. Bolanho é maravilhoso. Até no erro ele é maravilhoso. Essa poeta aqui, Ana Martins Marques, eu acho uma poeta muito mais sofisticada que o Bolanho. Não estou dizendo que o Bolanho é menos escritor por isso, mas assim, Ana Martins Marques domina tudo, né? Domina tudo. O verso é interessante, a construção é interessante, enfim. Esse poema do Bolanho que eu li, eu acho espetacular, mas tem poemas deles mais fraquinhos. O Musa, que é o último poema do La Universidade Desconhecida, é um poema que eu já chorei lendo, mas é um poema meio cafona até, né? Enfim, não dá tempo aqui para a gente ler, mas tem um poema dele chamado A Poesia Chilena é um Gás, que ele está dizendo que a poesia chilena é um peido. Poema muito fraco, aquela coisa bem ultrapassada de eu sou o único gênio da minha geração e ninguém presta, né? Mas eu falo mais mal do Bolanho aqui para eu sempre me distanciar dele, né? Egeu, o mar fala por si. Nos poemas, os colchetes indicam que algo falta, no começo, no meio ou no fim do verso. O que se coloca dentro do colchete é uma conjectura. Olha só, ela podia ter usado a palavra conjetura, que é dicionarizado também, mas ela põe conjectura, né? E ela está falando dentro do colchete, tem uma internalidade, até gráfica, nesse verso aí. Meu Deus, olha que viagem. Mais uma vez, quando a gente vê o desenhinho no banner, na propaganda, a gente fala, nossa, que logo legal, que bem pensado. Quando a gente vê na poesia, a gente não aceita. Então, não nos atenhamos a reverenciar apenas a publicidade quando exercícios tão ou mais inteligentes do que a publicidade, com todo respeito à publicidade e desrespeito também, em muitos casos, estão sendo feitos da poesia há muito mais tempo. Reverenciemos a poesia. Essa sim, humana, demasiado humana. O que se supõe que poderia estar no trecho que falta? Cruzes indicam que uma passagem que chegou textualmente está na visão do editor, provavelmente corrompida, mas ninguém foi capaz até o momento de fazer uma sugestão mais convincente. O mar não escolhe entre a nau e o naufrágio, como para a primavera indiferente, o mel ou a abelha. Então a gente tem aqui, né, uma quebra que enfatiza as palavras, né, que dá uma cadência que gera um efeito estético de uma certa fragmentação, beleza, né? Lemos com mais lentidão, tem um tom mais proverbial por isso. Então, daí ela começa a aumentar a frequência, as rotações, por assim dizer, da poesia, e a poesia se passa a plasmar, a formar uma linguagem mais de notícia, né? E é uma forma ligada ao sentido.
Milhares de imigrantes dormiram ao relento na ilha grega de Lesbos, depois que o incêndio arrasou seu acampamento, deixando sem ter para onde ir. Segundo o governo grego, o incêndio foi causado pelos próprios imigrantes em protesto contra a quarentena imposta para impedir a transmissão do coronavírus. Autoridades da Grécia transferiram mais de 400 crianças e adolescentes desacompanhados. Ó, a cadência. O desacompanhados ela põe sozinho no verso, para ressaltar o abandono, a intempérie, que era uma palavra tão querida ao Bolanho, né, dessas pessoas. Para o território continental em 3 voos fretados. Uma menina congolesa de 8 anos chamava Valência, que estava descalça, gesticulou para um repórter da Reuters para demonstrar que estava com fome e pediu um biscoito. Nossa casa pegou fogo, meus sapatos pegaram fogo, não temos comida nem água. Aí, veja como ela também se usa de diferentes cadências para falar de diferentes gêneros linguísticos e causar distintos efeitos poéticos, né? E na hora que ela isola a palavra, aí tem uma moldura de sentido todo especial, né? Então, é importante pensar nessas coisas. É importante pensar nessas coisas. Espero que esteja enfática essa questão aqui. Então é isso, pessoal. Obrigado pela presença. Então, só respondendo aqui rapidamente, se a Thaís e a Lara estiverem aqui ainda, olha só. O melhor trecho do La Universidade Desconhecida, a Universidade Desconhecida do Bolanho, né? No meu ver, é um sublivro de poemas, Thaís e Lara. Achei importante a questão de vocês. Que se chama Minha Vida nos Tubos de Sobrevivência. Mi Vida em los Tubos de Supervivência. Essa edição que saiu, traduzida pela Joseliviana Batista, é uma edição bilíngue, né? E essa eu acho a melhor poesia do Bolanho, né? Tem poemas em prosa também. Tem um livro da universidade que se chama Prosa de Outono em Gerona, e são poemas que não dá para entender nada. A própria crítica diz que é ininteligível. Aí eu acho que é uma grande falha dele, né? Você escreve um livro que ninguém entende nada, né? É complicado. E o Bolanho, no final da vida, dizia que esse é o único livro que eu gosto. É o Amberes, né? Que se originou a partir do Prosa de Outono em Gerona. E isso ele estava provavelmente se fazendo ali de misteriosão, né? Mas, enfim, sem dúvida, um gênio, Roberto Bolanho. Um gênio não no sentido idealizado, alguém que sempre queria fazer uma literatura muito interessante e fazia, né? Esse é o caso, né? Não é um dom divino, um talento especial, mas apenas um exercício de, como diria Rodolfo Walsh, do violento ofício de escrever. Obrigado, Gabriela, pelas palavras. Juliana, obrigado pelos comentários. Você gostou da seleção. Querida Ana Maria Vasconcelos, uma ótima poeta aqui. Obrigado mesmo. Não estou falando da boca para fora, é uma poeta interessantíssima mesmo. Quem não leu, leia Ana Maria Vasconcelos. Thaís Helena, obrigado. Os nomes, então, os poemas ruins. Então, eu acho, Thaís, que no Prosa de Outono, do La Universidade Desconhecida, o Prosa de Outono em Gerona é ruim, não dá para entender nada, né? É muito desconectado da experiência como leitor. Então, acho que isso fica um pouco classista. Embora o Bolanho tenha tido dificuldades financeiras, tenha passado fome, às vezes a pessoa está numa condição praticamente de mendicância, como foi o caso dele em alguns momentos, segundo algumas pessoas, outras discordam, mas ela pode fazer uma poesia classista, né? Então, nesse caso, sim. Agora, em outros, como nesse poema do O Burro, ele está falando com as pessoas, é uma poesia de uma experiência individual, mas que fala coletividade. Então, eu acho que é um poema ótimo nesse sentido, né? E muito bonito também. Mas tem gente que gosta do Amberes, etc., né? E de outros livros do Bolanho. Então, muito obrigado, Narla, pelo comentário. E é isso, pessoal. Vou interromper a gravação. Então, Luana, obrigado. Valeu. Depois eu vou ver certinho, viu? A pessoal que esteve presente nas 3, né? Vem o certificado. Se não deu para estar presente em uma, não se preocupe, porque fica gravado lá. Eu só, em respeito às pessoas que estiveram presentes nas 3, né? Não posso só fazer o certificado para quem não esteve, né, pessoal? Porque para
porque foi o combinado, então, mas agradeço demais, independente de quem pôde estar ou não, a presença de vocês. Se puderem, recomendem, né, para alguém ali entrar no canal do Ofícios, que tenha perdido, e ver. E eu vejo depois para as pessoas que são de Campinas, e pretendo até o final desse ano e escrever para vocês sugerindo um local de retirada dos livros de graça, tá bom? Agora eu vou parar com isso, porque já cansou, né? Mas, e daí eu falo, e qualquer coisa é só me cobrar, tá bom? Valeu, obrigado, se cuidem. Obrigado, Jairo, pelas palavras. Vou interromper aqui, vocês são muito gentis e amáveis, e qualquer coisa, fico à disposição, tá bom? Ótimo final do ano de ano para vocês, e um beijão, pessoal. Obrigado, valeu. Obrigado, Valência. Eu vou interromper aqui a gravação. É isso. E encerrar a nossa sessão. Esse foi, então, o quarto módulo do minicurso oriundo do projeto Céus se Gastariam, premiado pelo FIC de 2022, e agradeço à Secretaria de Cultura de Campinas, Estado de São Paulo, por ter propiciado essa oportunidade. Um abraço, valeu, pessoal. Tchau, tchau.